todos os nossos irmãos que estão aqui presentes na ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, meus queridos. Como estão? Aqui tudo na paz, na graça do nosso Senhor, o Messias. Hoje estamos aqui com o nosso programa Em Memória de Mim, em memória do nosso Senhor, do Cristo, do Messias, em que trazemos uma reflexão acerca dos evangelhos que nós cristãos buscamos conhecer, refletir e colocar em prática nas nossas vidas. Como é importante que nós possamos conhecer quem é este Cristo, quem é o Messias que vence o mundo. Nós, todos os dias, vencemos muitas batalhas, muitas coisas nós vamos enfrentando e tendo vitória aqui nesse mundo. Mas há uma diferença muito grande entre nós e a magnitude do Cristo, que este sim venceu o mundo, a vida em vida, e venceu a morte, mantendo um coração perdoador, demonstrações de amor, misericórdia, empatia. Cumpriu a obra de Deus aqui na terra, a partir do momento que permaneceu em Deus e Deus nele, o Eu Sou, o Eterno, e então conseguiu concretizar entre nós o seu trabalho missionário fantástico. Hoje eu peço licença aos irmãos para que nós possamos refletir acerca de um fato ocorrido na vida do Cristo e que nós também passamos por isso, por estas coisas deste mundo, em que o mal ainda subjuga pessoas, o mal ainda está entre nós e muitas vezes nos envolve em circunstâncias que, assim como Cristo nos deixou tantos ensinamentos de como nós devemos nos posicionarmos diante das coisas deste mundo, então vem mais um exemplo, meu irmão, um exemplo para as nossas vidas, que está nos evangelhos, em toda a escritura inspirada por Deus, como ensinamento, como orientação para as nossas vidas. Vamos ver o que ocorreu com o Cristo na sua jornada missionária. Veja como isso é forte e iremos comparar com o que acontece conosco ainda nos dias de hoje. Peço licença aos irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 4. Livro de Mateus, capítulo 4, que diz o seguinte: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja isso. E depois de passar 40 dias, 40 noites, sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E Jesus respondeu: As Escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Vamos sublinhar isso para depois comentarmos. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e colocou no lugar mais alto do templo. E então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Mas Jesus respondeu:
As Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Vamos destacar isso. Depois o diabo levou Jesus para um monte e muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e as suas grandezas e disse: eu lhes darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Mas o Cristo respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram do Cristo. Vamos analisar estes pontos que podemos trazer inclusive para os dias de hoje, meus irmãos. Veja que Jesus foi ao deserto para orar a Deus, para se manter em comunhão com o Pai. Em toda a sua jornada missionária aqui nessa terra, o Cristo se manteve conectado em comunhão com Deus em tudo, diante dos seus posicionamentos, de como ele deveria então prosseguir nessa jornada, de como deveria se posicionar diante das dificuldades deste mundo. Em tudo que Deus havia estabelecido o plano, o primogênito assim cumpriu e teve vitória e venceu o mundo e cumpriu o propósito que o Senhor havia estabelecido com ele. Venceu a morte, está à direita, à destra do Pai, preparando o seu retorno para o grande dia da glória. Mas veja que o mal ainda está presente aqui neste mundo, meus irmãos. Por pouco tempo, nós sabemos, já há um prazo determinado para que o maligno esteja aqui neste mundo, arrastando pessoas a serviço dele. Mas nós que buscamos seguir os ensinamentos do Cristo, do Messias, nós buscamos sermos conduzidos por Deus. Há uma diferença gigantesca em tudo isso. Mas em muitos momentos nas nossas vidas, isso já aconteceu conosco também. Veja que tudo isso acontece com a gente todo dia. É apenas nós observarmos este exemplo que o Messias nos apresenta, do que foi condicionado na sua época, para nós analisarmos o que acontece conosco nos dias de hoje. Quantas vezes, meu irmão, você é tentado, você é influenciado, o maligno utiliza-se de pessoas a serviço dele para tentar impressionar você, para tentar fazer com que você se corrompa valores que até então você já tem conhecimento e está sempre em busca, através do Santo Espírito do Senhor, que habita em nós, em mim, em você, de se manter no caminho. Mas nós observamos o quanto ainda somos frágeis, fracos e por isso somos dependentes de Deus. Precisamos deste Evangelho que nos salva todo dia de tudo isso, que me salva todo dia de tudo isso, que é capaz de salvar você todos os dias das mazelas deste mundo. E observamos o quanto somos dependentes de Deus, precisamos da ajuda do nosso Senhor para nos mantermos firmes e assim Deus nos ir preparando para o grande dia em que poderá entregar as bênçãos e vitórias que já tem tudo planejado, preparado para cada um de nós. Bênçãos e vitórias que Deus não espera que seja um fardo para a gente. Razão pela qual há tempo
há um tempo determinado por Deus para todas as coisas aqui neste mundo, para que todos os propósitos se cumpram nas nossas vidas e que nós possamos desfrutar de tudo isso de uma forma leve, em paz, em segurança, de acordo com as orientações e obediência no que se refere a tudo que Deus vem então nos preparando nessa caminhada. Estes exemplos em que o maligno busca interferir nos propósitos do nosso Senhor, o Messias, enquanto estava humanamente presente entre nós, você observa que o objetivo do mal, do diabo, é que pessoas dê reverência a ele. Veja que, diferentemente de muitos cristãos ou pessoas que acreditam em Deus, o diabo conhece muito e conhece muito bem e sabe do poder que Deus tem nas nossas vidas. O diabo conhece muito mais acerca do Evangelho e toda essa história que está aqui, todas as orientações de Deus, do que muito cristão que vive com a Bíblia debaixo do braço por aí, dizendo então que está sendo instrumento da obra de Deus. Nós observamos que ele desafia o Cristo, ele instiga, e quantas vezes isso acontece conosco? Nós somos desafiados pelas coisas deste mundo. O diabo fala que, veja como ele conhece as Escrituras, ele menciona: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então ele busca induzir o Cristo para que se jogasse do alto do templo, lá em Jerusalém, cidade santa. Isso lhe recorda algo na sua vida? Você já viu casos referentes a tudo isso? Pessoas que são induzidas pelo espiritual, também tocados no seu emocional e que acabam de forma deturpada, sob influência do mal, muitas vezes tirando as suas próprias vidas. Alguns de boa fé, com o coração adoecido, vêm através da experiência e da influência que o mal tem sobre as suas vidas, inclusive dizendo que será um descanso tudo isso. Você é filho de Deus, você se diz filho do Pai, então se joga. Se joga, porque os anjos vão te acolher, irão te proteger, e você então não irá mais estar subjugado sobre as coisas deste mundo. Quem diz isso é o diabo, meu irmão, buscando influenciar o Cristo naquele momento em que ele estava no deserto, 40 dias, 40 noites, recluso, né? Jejuando, orando, para estar em comunhão com Deus. E veja a influência do mal na vida das pessoas até hoje, influenciando a todos no que se refere a isso. Mas o Cristo, conectado com Deus, sob a influência do nosso Senhor, toma posse da sua condição de filho de Deus, seguindo um propósito. Ele estava ali e não era para qualquer coisa. Então ele responde que as Escrituras Sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor seu Deus. Então veja, o Cristo jamais nega que Deus poderia realmente fazer isso, mas que nós, na nossa condição humana, não devemos buscar desafiar o Pai. Não devemos buscar colocar à prova o nosso Senhor, o nosso Deus. O maligno também se refere ao Cristo tentando o Messias no deserto, e por isso a importância de nós estudarmos, analisarmos e refletirmos em memória do nosso Senhor, do Cristo. Veja que interessante que então o maligno vai direto ao ponto, meus irmãos. Ele vai direto ao ponto quando ele leva Jesus a um monte muito alto e mostra
todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Ele mostra, ele apresenta tudo isso ao Messias e diz: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Veja que nesse mundo, pessoas influenciadas pelo mal se corrompem, se vendem, renunciam a Deus por muito menos. Às vezes é por um simples cargo de poder, pessoas renunciam a Deus através de palavras, atitudes, corrompem princípios, valores, destroem pessoas, passam por cima de tanta gente, não é mesmo? E o Satanás, o diabo, nesse caso específico, em tela que estamos vendo, oferece todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Porque aqui ele confessa ao Messias realmente a sua intenção, e essa intenção que persiste até os dias de hoje, em que ele busca adoradores, o maligno busca adoradores, ele busca envergonhar o cristão, ele busca envergonhar as pessoas de bem, ele busca o nosso afastamento de Deus. Então, ele diz que dará tudo isso ao Messias se ele simplesmente se ajoelhasse e o adorasse. Isso é que ele busca que as pessoas façam através das suas palavras, atitudes, das suas reações diante do mundo. Que pessoas prestem reverência ao mal, que pessoas estejam a trabalho do mal, envergonhando o nosso Pai, envergonhando os nossos irmãos, escandalizando o Evangelho. Então o Messias, de forma, com o seu jeito muito firme, determinado e com muita sabedoria, simplesmente olha para tudo isso e diz: vai embora, Satanás. As Escrituras afirmam: adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Veja que nós precisamos ter em mente isso sempre, meus irmãos. A cada novo motivo que o mundo nos apresente para que nós venhamos a nos afastar de Deus, prestar reverência ao mal, estar a serviço dele, corromper as nossas vidas, nós precisamos compreender que as Escrituras Sagradas estão aí para nos orientar. Veja que nós vivemos em um mundo, e não é de hoje que isso acontece, em que pessoas adoram outros deuses, prestam reverência a o que consideram, se não me engano, a expressão entidades ou santos ou coisas dessa natureza. Eu realmente não entendo o que colocam na cabeça das pessoas, mas com certeza são aqueles que são instrumentos do mal, em que o maligno então apenas quer que pessoas façam referência, se ajoelhem, dobrem os seus joelhos e o adorem, que escandalizem o Evangelho, que renunciem a Deus através das suas atitudes, através da sua palavra, através do seu posicionamento na vida. Veja que Deus, vamos pegar um exemplo do dia a dia, Deus busca nos orientar com princípios e valores como nós devemos instituir a nossa família. Como deve ser o nosso lar, como deve ser o posicionamento do esposo, de acordo com padrões bíblicos, como deve ser em relação à sua esposa, aos seus filhos, como deve ser a postura da esposa dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. E Deus então estabelece padrões que alegram o seu coração e que realmente somente isso é capaz de consagrar um casamento abençoado. Muito bem, até isso nós sabemos, está tranquilo, as Escrituras já nos esclarecem acerca de tudo isso. Mas o mal vem para que nós possamos, ser influenciados por algo que é bem diferente disso. Porque uma das coisas que o mal busca sempre é acabar com a família, desestruturar pessoas, acabar com a harmonia que nós temos dentro da nossa própria casa.
seja com o marido, seja com a esposa, seja com os nossos filhos, seja com aqueles que são nossos familiares, que devemos ter muito respeito, cordialidade, generosidade. O mal, ele gosta de agir nesses núcleos familiares, porque ele se diverte, ele debocha da cara do cristão cada vez que o esposo se levanta contra a sua esposa, ou a esposa contra o seu esposo. Alegra muito o coração do diabo cada vez que irmãos que estão, por exemplo, em um relacionamento, em um matrimônio, uma das partes trai, mente, porque estão realmente apresentando como resultado atitudes, posicionamentos, quebra de lealdade, exatamente o que o diabo quer que se estabeleça naquele núcleo familiar, para que machuque o coração da outra pessoa, para que desestruture a união daquele casal e principalmente isso afete os filhos, porque então estes filhos que estarão em um ambiente disfuncional e desestruturado também fiquem à mercê, entregues nas mãos do mal. Então veja que as intenções que o maligno tem em relação a todos nós, fica muito claro nessa confissão, feita por ele mesmo, ao Messias, no deserto. Lhe darei tudo, todos os reinos deste mundo e toda a riqueza, toda a grandeza, basta que você se ajoelhe e declare que eu sou o seu Senhor. E há muitas formas de nós fazermos isso. Aqui o diabo foi muito claro, né? Buscando influenciar a condição do Cristo, que estava passando por tantos desafios, tribulações na sua jornada e mantendo-se firme, porque sabia como que tudo iria se suceder, já estava orientado por Deus, sabia quanto seria humilhado. O Cristo já sabia o quanto seria humilhado. O Cristo já sabia o quanto seria perseguido. Ele já sabia. Ele já sabia o resultado da cruz na sua vida, o sofrimento na carne, de tudo que passaria. Um propósito gigantesco em prol, em benefício da humanidade, as pessoas da sua época, através dos tempos e até o dia da glória, meus irmãos, até o seu retorno entre nós, em que nós ficamos aqui neste mundo a serviço do reino e do eterno, buscando levar muitas vezes reflexões como essas acerca de tudo que nós passamos na vida, e vejo o quanto isso é importante, meu irmão. Você será tentado, você será envolvido, circunstâncias irão realmente cair na sua mão, e é o momento de você declarar que você é filho de Deus, você tem princípios, você tem valores, você é um cristão e você não está à venda, você não se corrompe. Se você tem uma família abençoada, uma casa estruturada, filhos que te têm como um exemplo de respeito dentro do teu lar, isso alegra o coração de Deus e realmente revolta o mal. Então o mal busca brechas nesses relacionamentos, por exemplo, para que uma das partes, o marido, por exemplo, lhe seja entregue, apresentado, permitido, né, circunstâncias para que ele venha, por exemplo, trair a confiança, lealdade, o respeito. Veja a humilhação que o diabo faz com que esse irmão passe na sua vida, a humilhação que ele submete à esposa, a humilhação que ele submete à sua própria casa, os seus filhos, e toda a estrutura que estava ali até então a serviço do bem, que estava até então levando alegria ao coração de Deus, por ser uma família estruturada, feliz, todos juntos, em harmonia. Então o mal se instala e acaba com tudo.
Veja que prestemos atenção em tudo isso. E nós vemos isso todo dia, famílias destruídas, que é um exemplo como o de hoje, em que muitas vezes o marido está com a esposa, estabelecem planos, uma vida tão bacana juntos, decidem ter filhos, a esposa concorda com isso, o marido também concorda com isso, as duas pessoas enfrentam desafios gigantescos relacionados a tudo isso, mas o mal não desiste de destruir, por exemplo, esses núcleos familiares. Então, depois que tudo isso acontece, que o mal se diverte através de você, por exemplo, um marido que traz a sua esposa, que está ali servindo, né, aquela casa, servindo aos filhos, servindo a si mesmo, ao Senhor, para que tudo esteja em perfeita harmonia. Então, o maligno já conseguiu destruir tudo isso, todo o sentimento, todo o respeito que há dentro daquele lar. Muito bem. Conseguindo se divertir através de você para destruir tudo aquilo ali, ele começa a se divertir com você, através de você e com você. Quando de repente você começa a se ver sozinho, quando de repente você começa a se entregar para as coisas deste mundo e começa a sentir um vazio existencial gigantesco, perde o sentido da sua própria vida. Você começa a recordar toda a estrutura emocional, todo o apoio que você tinha dentro de um relacionamento, a presença dos filhos, acompanhando a evolução daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, aqueles finais de semana em que muitas vezes os pais ficam tão eufóricos e felizes quando os filhos vêm para trazer as novidades, os resultados de toda a educação que você realmente, durante todo esse tempo ao lado da tua esposa, transformou aquele ser humano em um vaso de honra segundo os princípios, valores, de acordo com os evangelhos do nosso Senhor. E o mal fica indignado com tudo isso. Veja que quando ele se aproxima do Messias, vê tudo que o Messias está passando aqui neste mundo para que a obra de Deus se completasse através dele, e que o Messias está vencendo o mundo, está vencendo o mal deste mundo, que o Messias está se tornando um vencedor em tudo isso, e observa a sua lealdade, fidelidade em estar com Deus. Então Deus nele faz com que tudo se realize na vida do primogênito aqui nessa terra, e realmente o mal busca induzir o nosso irmão, não é mesmo? Primeiramente, induzindo que ele se atirasse de um templo, né, num monte muito alto, citando inclusive as palavras do Evangelho: os anjos irão lhe acolher e resgatar. Então, o Cristo, na sua sabedoria, diz que nós não devemos colocar Deus à prova. Não é assim que funciona? Deus nos apresenta grandes coisas para as nossas vidas, tantas orientações, que Ele busca que nós venhamos a obedecer para o nosso bem. Isso não nos dá o direito de ficar desafiando o poder de Deus ou buscando recompensas em tudo que nós nos colocamos a serviço como servos do reino e do eterno. Ainda quando ele fala que como Cristo ficou 40 dias e 40 noites realmente em comunhão com o Pai, teve fome, e o maligno diz: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E o Cristo diz que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra do Senhor, que é vida para todos nós. Então veja assim, que em memória do nosso Senhor Jesus, do Cristo, do Messias, como é importante que nós possamos ter
esse coração perdoador, o amor, a empatia, essa comunhão com Deus, esse foco em desenvolver e ser instrumento da obra de Deus através de nós na vida das pessoas e nas nossas próprias vidas, mas também a clareza, o discernimento, não é mesmo? Ter nos nossos corações exatamente aquilo que nós queremos ser e pretendemos desenvolver aqui nessa terra. Então, o diabo vem tentar o Cristo no deserto. Então, veja as respostas do Cristo a cada tentativa do maligno em dissuadir o Messias do seu propósito. Veja que, até hoje, meus irmãos, nas diferentes esferas das nossas vidas, o maligno ele não cansa em buscar dissuadir pessoas, em buscar que pessoas estejam a serviço dele, a serviço do mal, arrastando pessoas para tudo isso. Mas veja que nós cristãos devemos ter firmeza, entrega das nossas vidas a Deus, meditando na sua palavra dia e noite, mantendo-nos conectados em comunhão com Deus, para que quando inimigos do Evangelho, pessoas que buscam se aproximar da gente para nos destruir, para nos afastar de Deus, nós possamos fazer exatamente como este exemplo que o Cristo nos deixou como ensinamento, que a adoração é somente a Deus. Você será servo somente do Eterno. Não aceite, meu irmão, se tornar um escravo do mal. Não aceite adorar outros senhores ou outras figuras, personagens que o mundo apresenta, realmente com o intuito de que pessoas sejam afastadas do que realmente Deus significa na vida da gente. Busca uma divisão, busca confusão no coração das pessoas. Quanta coisa é colocada na cabeça das pessoas e pessoas ficam envolvidas muitas vezes por tanto tempo, até que muitas vezes são tocados por resultados nas suas vidas e começam a observar que há possibilidade sim de um outro caminho, que existe um Deus, que existe o poder de Deus nas suas vidas e que não precisam continuar levando uma vida na desgraça, na confusão, em que o diabo busca se divertir através de você, não é mesmo? Influenciando e destruindo a vida de outras pessoas. E quando ele consegue destruir o seu emocional, destruir o seu psicológico, que você não serve mais, você é descartável, então ele começa a se divertir com você. E antes de matar, o diabo humilha. Mas por que as pessoas vão se sentindo desanimadas, tristes, há um vazio existencial gigantesco, frustradas, não sabem o motivo, muitas vezes embarcam em circunstâncias de depressão, ansiedade? Por que isso acontece? Na grande maioria das vezes, o maligno recompensa e recompensa bem aqueles que trabalham o serviço dele. Por que as pessoas sentem isso? Todos nós, filhos de Deus, da sua criação, nos sentimos assim. Talvez esse seja a razão pela qual você esteja passando por isso na sua vida, meu irmão. Veja que você é filho de Deus, você é especial para Deus. O Espírito Santo do Senhor está em você, buscando te entregar todos os planos de bênçãos e vitórias que tem para a tua vida. Então ele está em você, ele está em você. E cada vez que você caminha em direção àquilo que é errado, mesmo equivocado ou de forma intencional, ou que você está prestes a cometer um erro gigantesco, ou que você está incidindo em um erro, veja que no profundo do seu ser
como se você estivesse diante de um espelho, você com você mesmo. Então, o poder do Espírito Santo que habita em você, que busca te trazer para a realidade do que é o sentido real da vida, que busca te orientar que tudo isso não está correto, que você está tendo uma vida disfuncional, errado, vivendo por soluções provisórias, mas não resultados positivos e definitivos e plenos na sua vida. Então você começa a sentir um desconforto gigantesco, mesmo quando o diabo recompensa você por todo o mal, ou a forma como você age, né, equivocadamente, em tudo isso. Esse desconforto que você sente, meu irmão, essa insatisfação, essa ansiedade, essa tristeza, esse vazio, começa muitas vezes a desenvolver sentimentos tais como inveja, ira, falta de paciência, não é mesmo? Desejando o mal para o teu próximo, tudo a serviço do mal. Então o Espírito Santo do Senhor, o seu Santo Espírito que está nos nossos corações, começa a desenvolver em você, e você começa a sentir isso, um certo desconforto em continuar dessa maneira. Veja como isso é gigantesco. Veja que se você está passando realmente por tudo isso, em que você olha ao redor, você tem onde morar, meu irmão. Você tem onde morar, você tem um abrigo. Você consegue desenvolver alguma atividade na sua vida? Ou consegue prover através de diferentes formas na sua caminhada o necessário para prover o seu sustento e da sua família. Querendo ou não, bem ou mal, você sempre tem algo para desfrutar na sua vida ou com a sua família relacionado a isso. Você está com saúde, todos os dias você acorda, você respira, você é capaz de se locomover, você não sente nenhuma dor. Mas você observa no fim do dia que aquelas 24 horas que se sucederam realmente parece que foi sem sentido na sua vida. Tem algo que está te incomodando, você não sabe o que é, você só sabe que sente. Você sente aqui, ó, dentro do seu peito. A sua mente está confusa, você está perdido, parece que há um fardo nas suas costas, parece que você está carregando o mundo nas costas. É algo que está realmente, muitas vezes também demonstra isso fisicamente, não é mesmo? Às vezes você fica até doente, meu irmão, doente no físico, doente no emocional. Veja que é o Espírito Santo do Senhor buscando com que você pare, que você pense que todo esse desconforto que você está sentindo no seu coração, isso só está ocorrendo, meu irmão, porque você está fora da rota. Você não está cumprindo, meu irmão, ou correspondendo à essência a essência da tua bondade, do quanto você é bom, do teu propósito, da tua boa intenção, de tudo que você pode realizar de extraordinário nessa vida, sendo bom, em que ser bom é muito mais fácil, ser verdadeiro é muito mais fácil, ser fiel é muito mais fácil, ser leal é muito mais fácil, ser amigo e ter amigos de verdade é muito mais fácil, não é mesmo? Então, cada vez que você sai dessa condição na qual você foi criado para desfrutar o que há de melhor desse mundo, sendo uma pessoa boa, porque o Pai nos fez a sua imagem e semelhança e quer realmente nos entregar todas as bênçãos e vitórias que tem reservado para a gente. Então você se desvirtua de tudo isso, você está num caminho equivocado e esse desconforto começa. Veja que nós observamos nesse mundo pessoas muito bem-sucedidas financeiramente que, de uma forma ou de outra, conseguiram angariar recursos suficientes para dizer que são pessoas muito bem-sucedidas. Algumas não apenas dinheiro, mas poder, né? Hoje em dia o poder tem valido muito mais do que dinheiro. E essas pessoas
vivem desorientadas, aflitas, não têm paz nos seus corações, parece que vivem sempre correndo atrás da máquina, buscando satisfazer as coisas desse mundo. Muitos até sabem que tem um Deus, muitos sabem que tem um Deus, mas é aquele Deus distante, aquele Deus que você até se lembra que existe, mas que ele não faz parte da sua vida. Tem que ver que alguém está te guiando, meu irmão, nessa caminhada. E se você não está com Deus, você está com quem? Quem é que está guiando esses teus projetos, tudo que você está realizando na sua vida? Se você não para conversar com Deus, pedir orientação para Deus, agir conforme o que o Espírito Santo do Senhor lhe intui para que você haja, o Espírito da verdade, da criação, do Criador, conhecedor de todas as coisas, da intenção dos nossos corações, e inclusive da intenção do coração daqueles com os quais você está aí vivendo e negociando e se relacionando no mundo. Se você não está agindo, meu irmão, se você não está agindo, se você não está chamando Deus para essa conversa, para guiar os teus passos, nos planos que você vem desenvolvendo nesse mundo e que muitas vezes tem sido recompensado, não é mesmo? Você está se aconselhando, sendo influenciado pelo quê? Por quem? Pelo teu próprio entendimento, limitado, devido à condição humana que pertencemos aqui nesse mundo? Ou algo realmente que vem influenciando você nessa caminhada, nas tuas condutas, em tudo que você se propõe a fazer, e que essa pessoa não é Deus? Não há possibilidade de servir a dois senhores. Veja que nós devemos ser servos, né? Devemos assumir a condição de servos do Senhor, de Deus, do Messias, na liberdade que o Cristo nos dá, para que nós possamos nos preparar e nos tornar capazes, habilitados para receber as bênçãos e vitórias que Deus tem para a gente. Mas alguns irmãos estão realmente sob a condição do que o mundo pode lhes oferecer, sendo orientados pelas coisas deste mundo, sendo orientado por corações que muitas vezes não respeitam a Deus, se levantam contra o Evangelho do Senhor, não têm respeito, não têm reverência, adoram ou têm reverência a outros ídolos, como que se diz, entidades, santos ou o que quer que os nossos irmãos venham a acreditar ou pensam que possa ter mais poder diante de tudo do que o poder do nosso Senhor, do Deus, o Deus do impossível, que muitas vezes nos entrega o que para nós é milagre, mas para Deus é o natural de Deus, é o divino dos céus, não é mesmo? E para ele simplesmente chega e faz diferença na sua vida, faz diferença na minha vida, cada vez que nós entregamos os nossos dias, todas as pessoas que nós amamos, todas as pessoas que nos amam, aqueles irmãos que precisam muito do nosso amor, porque de forma infundada se levantam contra nós, nos perseguem, se colocam na condição de nossos inimigos, e nós realmente não queremos perder tempo com os nossos irmãos que estão nesse propósito, focados nisso. Nós não temos poder, meu irmão, poder para resolver a vida dessas pessoas, porque elas estão a serviço do mal, do maligno, não é mesmo? Estão servindo a um outro senhor, sob outras regras, não é mesmo? E nós não temos poder para isso, e Deus nem espera isso da gente. O que Deus espera de nós é que nós possamos desenvolver tudo o que o Messias apresentou para a gente, nos deixou como ensinamento. Coração perdoador, resgate de irmãos que estejam com os seus corações quebrantados, precisando de ajuda, né? Que nos tornemos dependentes de Deus, que nós possamos compreender que nós não queremos mais assumir as causas deste mundo, as brigas que o mundo tem,
Isso tudo nós entregamos, toda a causa de injustiça, de maledicência, de pessoas que se levantam contra nós pessoalmente, ou pelo fato de estarmos levando o evangelho ao coração das pessoas, se levantam contra a palavra do Senhor, e nós identificamos isso. Em oração nós então entregamos a vida destes nossos irmãos nas mãos de Deus, para que Deus faça a obra na vida dos nossos irmãos, para que ele se torne um vaso de honra diante de tudo isso, deixe de ser escravo do diabo, das trevas, prisioneiro. Então Deus vai lá e faz com que o nosso irmão se torne uma fortaleza e rompa as correntes que o aprisiona tudo isso, e com o coração quebrantado possa se entregar à vida, uma vida de verdade, de amor, de paz nos seus corações, de muita prosperidade, e que comece a se preparar para receber das mãos do Senhor, que lhe será alcançado todos os planos de bênçãos e vitórias que Deus tem para a minha vida, para a sua, para todos nós. Então, em memória do nosso Senhor, o Cristo, nós viemos hoje trazer essa reflexão de algo que aconteceu com ele enquanto estava aqui conosco. O Messias se fez carne e habitou entre nós para nos provar que é possível sim vencer o mundo. Muitas pessoas vencem o mundo todo dia. A diferença é como. Como que se vence? Você vence embates, você vence batalhas, mas em você fica nutrindo um coração com ira, um coração destruído, com remorsos, com culpa. Não, o que nós precisamos aprender através do exemplo do Messias é a vencer o mundo, todo o mal que o mundo tenta nos atingir, mantendo-nos a salvo através desse evangelho que nos salva todo dia, em segurança, desenvolvendo um coração perdoador, amor, paz, saúde emocional, espiritual e física. E quando nós identificamos pessoas que buscam se aproximar da gente com esse intuito, né, negativo, do mal, nós possamos orar muito, porque é isso que Deus espera da gente, que a gente tenha um amor tão gigantesco pelos nossos inimigos, aquelas pessoas que se colocam na condição de nossos inimigos, que nós tenhamos um amor gigantesco pelos nossos perseguidores, até porque amar quem nos ama é muito fácil, para quem quer o nosso bem. Mas Deus espera que nós possamos compreender o sentido muito maior e profundo quando nós precisamos amar tanto, meus irmãos. Pessoas que precisam do nosso amor de verdade, exatamente aqueles que se colocam na condição de nossos inimigos, de nossos perseguidores, e através deste amor a gente não reaja, porque a ira e a justiça pertencem a Deus. Deus nos diz que é para nós entregarmos a causa a Ele, que Ele então será o nosso advogado, nosso defensor. Ele fará a justiça dele no que se refere à nossa vida, não é mesmo? E à vida dos nossos irmãos, porque é muito nítido, muito claro, que aqui nesse mundo nós não temos que entrar em embates, né? Com os nossos irmãos de carne e osso. Não é essa a nossa preocupação. Porque os nossos irmãos que estão sofrendo, desenvolvendo inveja, ressentimentos, estão envenenando a si mesmos, destruindo-se, somatizando até doenças, né, nas suas vidas, eles são apenas vítimas, que precisam de ajuda, precisam de socorro. Eles não reconhecem isso. Eles não reconhecem. Sentam à mesa dos escarnecedores e ficam nutrindo e repetindo palavras ruins, falando da vida dos outros. Não é mesmo? Precisam de ajuda. São pessoas doentes. Precisam de ajuda. E o Messias veio para aquele que é doente, não para aquele que é saudável. Aquele que é saudável dá glória a Deus e segue em frente. Mas exatamente para esses nossos irmãos que estão precisando de ajuda. E nós, como instrumentos do Senhor aqui nessa terra, serviço do Reino, nós precisamos desenvolver esse coração perdoador e compreender o quão vulneráveis estão esses nossos irmãos cada vez que buscam se levantar contra a gente, através
de palavras, traições, maledicências, não é mesmo? Nas nossas costas, buscando se levantar contra a gente, perseguir, falar mal. A gente não tem que estar preocupado com isso, meu irmão. Creia nessa palavra, você não tem que se preocupar. Creia nessa palavra, com o mal que os nossos irmãos que estão perdidos aqui nesse mundo, envenenados, afetados, com as suas vidas desgraçadas, com o mal que eles possam querer fazer em relação a gente. O que nós precisamos ficar atentos, orando e vigiando sempre, é do mal que nós possamos causar aos nossos irmãos. Muitas vezes até de forma inconsciente, ou na ira, não é mesmo? Ou quando não estamos na bênção, a gente se passa. Então é com esse mal que nós temos que ter muito cuidado, o mal que a gente pode causar aos outros e o mal que os outros buscam causar nas nossas vidas. Nós estamos protegidos, entregamos a vida dos nossos irmãozinhos nas mãos de Deus, porque o Pai diz que a sua justiça e a sua ira é que impera, que nós veremos sim, nós veremos isso acontecer, em que o mal perecerá e o bem será a vitória. No dia da glória, em que o mal for varrido desse mundo, estaremos todos juntos em comunhão com aqueles que se mantiveram na presença de Deus e Deus conosco. Vamos orar, meus queridos, vamos orar, vamos chamar Deus para essa conversa. Aproveite que você está conosco até esse momento, pega uma cadeira, puxa, senta essa mesa com a gente e vamos orar pelas nossas vidas. Vamos agradecer a Deus imensamente, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos nesse momento em comunhão com os nossos irmãos que entregam as suas vidas na sua mão, meu Pai, nas suas mãos, e buscam proteção para os seus dias, nos seus lares, nos seus relacionamentos afetivos, de amizade, matrimoniais, familiares, na sua saúde, Pai. Muitos irmãos podem estar passando nesse momento por alguma espécie de enfermidade, seja ela física, seja ela emocional, seja de ordem psicológica, né? Nós precisamos ter uma mente sã, um físico restaurado e um coração abençoado para podermos continuar, Pai, ter vida longa, a serviço do Teu reino, a serviço de Ti. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor, o Deus do que é impossível para nós aqui nesse mundo, mas para o Senhor só vem e faz na nossa vida. Restaura, Pai, todas as células do meu corpo para que eu tenha plena saúde física, emocional, psicológica. Restaura, Pai, toca a vida dos nossos irmãos, restaura todas as células do corpo dos nossos irmãos, para que eles tenham plena saúde física, emocional e psicológica, para que sejam fortes, estejam equilibrados diante das coisas desse mundo, para que tenhamos discernimento, Pai. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor, somos dependentes de Ti e essa dependência nos alegra. Como é bom sermos servos do Senhor a serviço do Eterno, a serviço do Teu reino, e assim agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos. Como é bom ter o Senhor aqui conosco, chamando o Senhor para essa conversa, nos sentimos realmente amparados, protegidos, orientados, e queremos sim, Pai, obedecer. Queremos que o Senhor nos prepare, queremos que o Senhor nos habilite, nos capacite, para que possamos receber as bênçãos e vitórias que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Eu recebo, Pai, tudo que o Senhor tenha preparado para a minha vida. Eu recebo e peço que o Senhor me capacite, me habilite para isso e muito mais. E sei que o que é meu, que está reservado para a minha vida, ninguém toca, porque está nas Tuas mãos para entregar diretamente a mim. E é isso que nós buscamos também, Senhor, que os nossos irmãos possam ter essa comunhão contigo, essa confiança, essa fé, serem justificados pela fé no nosso Senhor e possam compreender a necessidade, muitas vezes, de desafios, de provações aqui neste mundo, para que todos nós nos tornemos
aptos, preparados para receber todas as bênçãos e vitórias da sua glória através das nossas vidas, teus filhos, em que nós não queremos, Pai. Como teus filhos, nós não queremos escandalizar o teu evangelho, nós não queremos, Pai, que o Senhor tenha vergonha da gente. Nós queremos ser vaso de honra no teu ministério, Pai, no teu reino. Nós queremos ser vaso de honra, Pai. Nós queremos alegrar o seu coração pelo simples fato de que nós o amamos e temos o Senhor como nossa prioridade na nossa vida, Senhor. Amém, meus irmãos? Que bênção, hein? Como é bom chamar Deus para essa conversa, como é bom ter você aqui conosco, mais uma vez nos assistindo nessa reflexão, hoje em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. E como é interessante, como é importante tudo isso, e agradecemos imensamente a todos os nossos telespectadores das nossas plataformas digitais, nossos aplicativos, TV Smart também, os nossos sites, né, ao vivo, 24 horas no ar, em que você tem acesso, onde quer que nós tenhamos internet através das nações, a nossa mensagem chega. Isso é o trabalho, a obra é de Deus. Nós estamos aqui apenas como instrumento de tudo isso, mas quem faz a obra é Deus através, muitas vezes, de você que está nos assistindo. Quantas vezes nós ficamos horas e horas refletindo, produzindo conteúdo para as nossas plataformas? Essa é a nossa missão. Mas veja que muitas vezes você que está aí do outro lado, que é tocado pelo poder dessa palavra, é que é realmente o responsável. Deus te usa, meu irmão. Deus usa você, o teu coração, a tua disponibilidade para compartilhar essa mensagem com um número maior de pessoas que você conheça. Em que os nossos irmãos comentam conosco, que vão lá, eles copiam o link quando está nas redes sociais ou compartilham o nosso site e realmente distribui, né, através dos seus contatos, através do WhatsApp, através das redes mesmo, marcando os seus amigos, pedindo oração para os seus amigos. E veja como é interessante, meu irmão. Você não sabe, mas muitas vezes você pode estar enviando essa mensagem para alguém que possa estar exatamente nessa condição que nós vimos aqui hoje. O diabo pode estar tentando esse irmão para que se jogue de um monte, para que acabe com a sua própria vida. E essa mensagem vem para apresentar como o Cristo se posicionou diante de tudo isso, e isso possa tocar o coração destes nossos irmãos e eles possam repensar, entregar a sua vida a Deus e ter muitas bênçãos e vitórias para a sua vida, não é mesmo? Muitas pessoas possam, às vezes, estar apenas focado nessa questão da prosperidade nas suas vidas, e você envia essa mensagem e eles vão compreender a importância que Deus deve ter nas nossas vidas, porque nem só de pão viverá o homem. Muitas vezes o maligno está buscando corromper aquele ser humano, ele está confuso, ele está envolvido, ele está sendo influenciado. Então, vem essa mensagem para apresentar o seguinte, que você não pode nunca desafiar a Deus, que você tem que servir somente ao nosso Deus, que você jamais irá se ajoelhar e adorar um outro Deus, que se diz um Deus, em detrimento do nosso Senhor, o nosso único Deus, em que o nosso único mediador entre nós e Deus é o Messias nas nossas vidas. Ok, meus queridos? Satisfação podermos estar juntos 24 horas no ar. Que propósito, hein, Pai? Que nós firmamos. Que benção. Estamos conseguindo, Senhor, graças a Ti, para a Tua glória. Nos habilite, Senhor. Nos dê condições, estabeleça nosso sono, nos deixe firmes, de pé, porque nós precisamos estar aqui a serviço do Teu reino, Senhor. Como é bom sentir o poder do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Quantas bênçãos, Pai. O Senhor toca, entrega no meu coração, na minha vida e daquelas pessoas que eu amo. E eu quero muito mais, meu Pai. Me habilite,
me faça instrumento a serviço do teu reino. Eis-me aqui. Ok, meus amigos, estamos juntos neste tempo de preparação até o dia da glória em que todos estaremos juntos para a eternidade, desfrutando o que há de melhor da criação de Deus para as nossas vidas. Amém? Graça e paz a todos. Até a próxima.